Olá, todos bem? Espero que todos estejam indo bem. Hoje nós vamos iniciar um novo capítulo, que é matemática financeira. E um dos tópicos desse capítulo é um assunto introdutório que vocês já por ele passaram, porcentagem. Então, digamos que será uma aula não só introdutória, mas de revisão para aqueles que já fazem bom uso desse tema, né? Ou que não se lembram da resolução de problemas com esse assunto, são problemas mais simples e acho que dificilmente alguém não tenha visto esse assunto. Portanto, será uma introdução à matemática financeira, ao mesmo tempo uma revisão. Porém, a ideia aqui é que vocês adquiram recursos práticos para calcular a porcentagem e montar rapidamente expressões sem o uso de alguns recursos aí que talvez tenham sido abordados em séries muito anteriores, né? Que são recursos, mais especificamente um certo recurso, que não é muito prático, ele só tende a atrasar e que, em geral, quem lida com matemática financeira não fica usando esse recurso, né? Usa simplesmente o significado da porcentagem. Calcular a porcentagem de alguma quantidade significa multiplicar essa quantidade por aquela porcentagem, que esteja na forma decimal ou na forma de fração. É simplesmente isso aí só, né? Não precisa utilizar outro artifício que, na verdade, dá uma volta muito grande. E matemática financeira é um assunto de interesse de todos, né? Envolve dinheiro, nós queremos saber as parcelas que nós vamos pagar sobre determinados produtos, se as parcelas são justas, queremos saber a taxa embutida, né? Os juros na forma de taxa, embutido ali nesse parcelamento ou numa cobrança. Então, teremos problemas nesse nível aí também. Vamos tratar algo dessa forma. Matemática financeira e o nosso tema de hoje, porcentagem. Então, é muito importante que fiquemos atentos aí a esse assunto, que é um assunto simples, envolve multiplicação, divisão, transformação de números em porcentagem e vice-versa, né? E sem esse assunto, se fôssemos passar direto a outros temas da matemática financeira, poderiam surgir dúvidas que dificultariam fluir, né? Os novos temas aí. O que eu quero que vocês façam, né? Nesse capítulo aqui de matemática financeira e em especial nesse tópico, um dos tópicos, né? Porcentagem, que funciona, na verdade, como uma revisão, tá? Então, o primeiro problema é esse aqui, ó, que eu quero mostrar para vocês, bem simplesinho, é este aqui. Vou ler rapidamente para não alongar tanto, mas estamos dentro aí do nosso tempo. Uma turma tem um total de 45 alunos. Sabe-se que os rapazes são em número de 27. Que porcentagem da turma eles representam? Então, aqui é você pegar dois números absolutos, né, vamos chamar assim, números reais, né, em relação às quantidades envolvidas na questão, e querer transformar em número relativo, que é a porcentagem. O que o 27 é do 45? É isso que está sendo perguntado.
Então, a resolução é simples. Você pega e divide a parte pelo todo e pronto, acabou. 27 por 45, passa a mão na calculadora, ela vai te retornar 0,6 e 0,6 é 0,60, que é 60%. Né? Aqui você pode multiplicar por 100 para transformar em porcentagem. Então, os rapazes representam 60% da turma aí, cujo total é 45, né? Então, 60% de 45 é igual a 27. E aqui eu coloquei um comentário para esse probleminha. Se nós quiséssemos saber quantos representam as moças, que porcentagem, é 40%, é o que falta, né? Para dar o 100. Então, diminui e dá 40%. Então, esse é o problema básico aí. Transformar os números absolutos em relativos. Então, divide a parte pelo todo, certo? Agora, o outro problema que eu quero mostrar são essas três aqui e que, de certa forma, o professor lá, muito bom, esclareceu também de três maneiras envolvendo a porcentagem. É um problema direto que você calcula a porcentagem do valor, ele fez isso lá, eu estou colocando uma outra história aqui. O outro é você achar o valor original e o terceiro é você achar a porcentagem envolvida, dados os dois valores. Então, repare aqui, nesse aqui eu dou o valor original e quero saber a porcentagem, está bem? No outro aqui, eu estou fornecendo a porcentagem e o valor já calculado na porcentagem. Então, qual era o valor anterior? Muito bem. Então, tem uma estrutura para cada um desses, inclusive que foi comentada do mesmo jeito lá do professor. E aqui tem os dois valores e nós queremos saber qual a porcentagem que está envolvida na relação entre os dois. Então, vamos começar aqui rapidamente. A historinha que eu coloquei é essa aqui, ó. O salário de Felisberto é R$ 1.400. Devido a uma promoção que ele recebeu lá no cargo dele, o salário dele vai ser aumentado em 25%. Aqui eu coloquei duas perguntas. A letra A, de quanto será esse aumento em reais, e a letra B, qual vai ser o novo salário do Felisberto. Essa letra A eu poderia dispensar, eu poderia perguntar diretamente aqui. Mas em termos de revisão, né, por ser uma revisão aí, simplesmente eu fiz essa pergunta também, para que vocês calculem diretamente. Então, em relação a essa pergunta, de quanto será o aumento em reais, ora, se o aumento vai ser 25%, você está calculando 25% de 1.400. Está aqui a letra A, ó. 25% de 400. O D vira vezes, né? Vamos colocar assim. E 25% você transforma na forma decimal, que é o que eu falei com vocês. Nós vamos optar por isso aqui. Que aí você lança a mão da calculadora e já arma isso aqui. Então, 0,25 vezes 1.400 dá 350. Esse é o aumento do salário do Felisberto. O aumento será de R$ 350. Certo? Então, de novo, poderia não ter essa letra A. Muito bem. Como tem, no caso de resolver a letra B, qual será o novo salário de Felisberto? É claro, é óbvio que você pode fazer desse modo aqui. Eu até numerei, eu chamei de primeiro modo. Se o salário dele era 1.400 e o aumento é de 350, você já tem esse aumento, já está dito, então é só somar. Aí dá 1.750. Mas no caso de não ter a letra A pergunta for feita diretamente com a B, qual é o novo salário do Felisberto se ele vai aumentar 25%? Você vai usar esse raciocínio mais direto, mais esperto, mais maduro, né? Que é acrescentar a porcentagem no total. 100% mais 25% é 125%. E o que é 125% na sua forma decimal? Né? Na sua forma real aqui. É só dividir por 100, que é 1,25. Então, você vai multiplicar 1,25 vezes 1.400, que já vai dar o valor com o aumento.
Tá bom? Então esse é um exercício que vocês têm que saber fazer. Vocês vão receber uma lista com questão desse tipo, tá? Então o novo salário do Felisberto é 1.750. Vocês vão exercitar, vou colocar uma lista bacana para vocês fazer essas questões mais simples de introdução de porcentagem. Então, essa aula é mais leve, que é só sobre porcentagem, para fazer um preparo para o que vem de financeira. E matemática financeira não vai se alongar muito não. O próximo problema, também do Felisberto, mas eu só mudei o que se pede, né? Vocês vão ver que os números serão os mesmos. Devido a uma promoção em seu cargo na empresa, o Felisberto teve seu salário aumentado em 25%. E por isso passou a receber o 1.750. Repare então que aqui, olha, falou o aumento percentual do salário do Felisberto e já disse qual foi o valor que ele passou a receber. Não informou quanto que ele ganhava antes que ele recebia. Quanto ele recebia antes da promoção. Então você arma aqui, ó. Você vai dizer assim, o salário antes dele era X. Faz isso aqui, só para te esclarecer. Suponha que você conhece o salário dele. Agora arma conforme que está aqui. Como é que você calcula um aumento de 25%? Não é multiplicando por 1,25? Foi o que foi feito no exercício anterior. Não é? Na letra B do anterior. Então, você supõe que você conhece o salário dele, chama de X. Então, 1,25 vezes o salário antigo vai dar o salário novo, certo? Então, você usa essa estruturinha aqui, que gera uma equação, para te orientar, para você perceber que você vai dividir o 1.750 pelo 1,25. E pronto, aí gerou o 1.400, que era quanto ele ganhava antes do aumento, certo? Felisberto, então, recebia, antes do aumento, 1.400. Você poderia até dizer assim, professor, para achar o valor futuro, eu multiplico. Isso é que eu percebi. E se eu quiser achar o valor de antes, né, do passado, eu divido. Isso, é exatamente isso. Exatamente isso. Eu usei a equaçãozinha apenas como apoio, para esclarecimento, para vocês entenderem. Senão fica algo assim um pouco decorado, né? Mas tem o porquê, né? Então, para você achar o valor acima, que está depois, é multiplicar de fato. É o que a gente chamou de evoluiu, né, o valor. Agora, para achar o valor presente, né, o valor de antes, divide. Aí você acha esse valor. Então, é outro probleminha também com o qual vocês têm que se acostumar. Tá certo? E o terceiro, também na mesma historinha do Felisberto, o que eu faço aqui com vocês? Eu coloco aqui os dois valores, o antigo e o novo. E quero saber o valor relativo que está envolvido aqui, nesses dois. Né? Então, veja como que você pode resolver. Né? Aqui foi dado o salário antigo e o novo salário. Qual é a porcentagem? Aumentou quantos por cento? Essa que é a pergunta. Né? Qual foi o percentual de aumento agora? Então, está aqui a resolução. Você pode fazer assim, ó. Qual foi o aumento real, né? E no caso, como é dinheiro, exatamente em reais. É só fazer a diferença. O salário dele aumentou R$350. Então agora a sua pergunta é: o que os 350 representa do antigo salário para os 1.400? Portanto, montando a estruturinha aqui, ó, em equação, é a mesma que nós fizemos. Eu não quero saber a porcentagem, então x agora é o fator de aumento. Que fator de aumento é esse que eu estou falando? Esse número aqui, ó, em relação ao problema anterior, a gente sabia qual era o fator de aumento. Ó. No caso era aumento porque foi promoção de salário. Então, o fator vezes o salário antigo é igual ao salário novo, não é isso? Veja se essa estrutura não foi mantida aqui. Ó. Olha aqui. O fator vezes o salário antigo, no caso aqui, é igual
o aumento. Não é? É sempre isso. Né? Que está aqui, está em relação à letra A, né? Está aqui, ó. Aqui. O fator vezes o salário antigo é igual o tal aumento. Né? É essa estrutura que está sendo mantida. Pode ver. Poderia usar o 1.750 aqui? Poderia. Aí você vai achar, ao invés de 0,25, você vai achar 1,25. E esse 1,25 ia revelar que aumentou 25%. Mas aqui eu optei por fazer a diferença primeiro e depois usá-la aqui na equaçãozinha. Então, a porcentagem vezes o valor antigo é igual ao valor real que ela dá. Para quê? Para vocês observarem que é para fazer uma divisão, ó, porque esse 1.400 que multiplica, ele passa para o outro lado dividindo. Não é? E essa questão coincide com aquela primeira que eu passei para vocês, dos rapazes, que porcentagem eles representam na turma, que é justamente dividir a parte pelo todo. Esses 350 está fazendo um efeito aí de ser a parte dos 1.400. Então era só dividir desde o início mesmo. Perguntar o que os 350 significa em relação a 1.400 é o mesmo que dizer dividir a parte pelo todo, né? Que porcentagem ele representa dos 1.400. Então ele é 25%. Logo, o aumento percentual foi de 25%. Tá certo, pessoal? Então, esses foram as três primeiras questões que vocês vão precisar fazer, que foi abordada também no vídeo anterior aí. Né? Vocês podem, qualquer dúvida, rever. Agora, para poder chegar em outros dois problemas já vistos que eu comentei e dei como exercício quando estávamos vendo em PG, aquele exercício que eu pedi assim, escreva uma expressão diretamente numa única linha que resolve o problema. Então, nós vamos voltar a eles aqui. Eu vou passar rápido nesse aqui, porque esse aqui está bem explicado. Tá? E então ele tomou essa página inteira aqui do editor. Mas eu vou passar bem rápido. A questão é a seguinte, ó. Nós vamos ter agora um problema de aumentos e descontos sucessivos. É aí que é útil o uso dessa multiplicação, porque do contrário, nós teremos, se fosse fazer por aquele método de regra de 3, que não tem nada a ver com isso aqui, vai ficar impraticável, o problema vai ficar enfadonho, cansativo, não pode ser feito por aquela forma. Então agora um problema de aumentos ou descontos sucessivos. A tabela abaixo representa as variações do dólar durante certa semana e um dado ano. Então, nós fizemos aproximações aqui, imaginando que o dólar tivesse variado dessa maneira numa certa semana de um certo ano aí. Então aqui estão os dias da semana. Aqui essas porcentagens seriam como o dólar fechou. Na segunda-feira ele fechou com valorização de 1%, aí está positivo. Eu poderia colocar um sinalzinho de mais, né? Na terça-feira ele fechou com alta de 0,5%, na quarta 1,5%, na quinta 1%. E na sexta ele teve uma queda de 4%. Então, desde já, nós já poderíamos aqui dizer que não aconteceu nada com dólar, né? Alguém poderia, por curiosidade, somar esses números. Olha, 1% com 0,5% dá 1,5%. Com mais 1,5% é 3. 3 mais 1, 4. 4 menos 4, 0. Alguém vai poder querer dizer assim, ó, aqui na letra A, após o fechamento da semana, o dólar aumentou ou caiu? Que percentual? Alguém poderia dizer assim, ó, nem perdeu, nem ganhou, né? Não aumentou nem caiu, ficou 0%. Não é verdade. Nós entramos naquele mesmo problema,
porque o valor vai sendo atualizado, né? Se na segunda for 1%, você tem que acrescentar 1% para dar um novo valor para a terça. Se aqui for 0,5%, você tem que achar o 0,5% do novo valor que ele entrou na terça para poder entrar na quarta. Então, é sempre atualizado, não é lá do primeiro, não. Muito bem, essa também é uma curiosidade que vocês vão ver aí. Então, após o fechamento da semana, o dólar aumentou ou caiu? Que percentual? Olha bem, aqui na resolução, na letra A, não foi dito o valor do dólar, então nós vamos dizer que foi X, apenas como apoio, para você ver a expressão. E logo em seguida, eu coloquei semana a semana aqui, ó. Aí você vai dizer, poxa, ficou muito longo. Não, deixa a preguiça para lá. Isso aqui é uma explicação. Você vai resolver dessa forma? Não. No final você vai resolver desse jeito aqui, ó. Eu já vou dizer para vocês. Vocês vão simplesmente montar isso aqui. Vão montar isso aqui. Essa é a conclusão. Percebeu? Só essa linha aí, né? Ou, melhor ainda, que eu vou dizer aqui, ó. Portanto, esse problema seria resolvido assim, ó. Você vai fazer essa sequência de produtos diretamente. Eu vou mostrar por quê. Então, vou passar rapidamente aqui no texto, ó. Na segunda-feira, o dólar aumentou 1%. Então, ele passou a valer quanto? 101%. E o que é 101% na sua forma decimal? 1,01. Então, você tem que pegar o valor do dólar, que é X, não importa o valor qual é naquela época, e vai multiplicar por 1,01. Pronto, esse é o novo valor na segunda-feira. Esse é o valor que vai abrir na terça. Na terça-feira, esse novo valor aumentou 0,5%. Então, você vai pensar assim, o novo valor é 100%. Se aumentou 0,5, ele passou a 100,5. Como é que é esse número na forma decimal? É 1,005. É só dividir por 100. Tá? Então, o valor antigo, que é esse que está em preto aqui, o valor antigo vai ter que ser multiplicado por 1,005. Está aqui. Está aqui agora em azul. Percebe? Que é o 100,5% de o novo valor de segunda-feira. É isso que significa. E isso vai acontecendo nos outros dias seguintes da semana. Na quarta-feira, esse novo valor, que está de azul aqui, ó, ele vai sofrer um aumento de 1,5%. Então, ele agora é o 100%. Então, ele vai passar a ser 101,5%. E o que é esse número na forma decimal? Ele é 1, aqui no verdinho, 1,015. Então, nós temos que pegar esse azul aqui, que eu passei para cá, e calcular 101,5% dele, que significa multiplicar este aqui, ó, 1,015 vezes ele. Aí eu mudei de cor para vocês virem a transição aí de um dia para o outro, tá bom? E nesse caso pode ir tirando os parênteses. Eu vou tirando os parênteses e vou colocando outro parênteses aqui, ó, no início e no fim. Porque a multiplicação você pode mudar de ordem os fatores que não altera o resultado, né? Não altera o produto. E aí eu segui, ó, na quinta, na sexta, tá bem? Conclusão. Mantendo essas multiplicações exibidas, não fazendo-as, o que acontece? A gente descobre um padrão. A gente descobre que cada aumento vai sendo indicado aqui, ó. Repare que eu não fiz a conta. Eu podia ter feito desde o início, multiplicando esses números decimais aqui. Mas para quê? Eu quero que seja revelado um padrão para que a gente chegue na conclusão. E o detalhe só da sexta-feira é que na sexta-feira houve uma queda do dólar, né? Em 4%. Ele diminuiu 4%. Então, ele passou a valer quanto? 96% do valor da quinta. O valor da quinta é esse aqui, ó, esse de roxinho aqui, ó.
que está aqui anterior. Então, se ele passou a valer 96%, nós temos que multiplicar por 0,96. Tudo isso que está de roxinho aqui. Reparou então? Olha aí, a resposta é essa. Ó. Pegar aumentos e descontos sucessivos e multiplicar pelos números decimais correspondentes. Então, na verdade, vocês vão armar algo assim, no caso de descontos e aumentos sucessivos. Imagine se for fazer regra de 3 de cada um. Aumentou 1% o dólar. Aí você vai, calcula 1% em regra de 3, dá tanto. Aí pega esse tanto, soma. Aumentou 2% no outro dia. Pega esse novo valor, abre a regra de 3, calcula os 2%. Não é assim que se resolve. Não é assim. Ninguém faz isso. A forma correta é essa aqui, ó. A forma prática, inteligente, madura, né? Rápida. É assim, é multiplicando a sucessão de porcentagens envolvidas na questão. Aí, olha só, e quando você faz agora, você chegou nisso aqui, suponha lá que você chegou nessa expressão, fez a multiplicação na calculadora, deu isso aqui. O que eu fiz? Eu aproximei, tudo bem? Aproximei e deu isso aqui, ó, 0,999. Foi esse 9 aqui, ó, que somou 1 para o 8 e ficou 9. Fiz uma aproximação. Então, essa multiplicação já revela para nós. Ó. Você está vendo por acaso aqui 1 vezes x? Não. Se fosse 1 vezes x, daria o próprio x, ou seja, manteria o próprio valor desde o início. No caso aqui, o problema é o dólar. Mas não, deu 0,999. Esse número transformado em porcentagem, ele é isso aqui, concorda? Essa equaçãozinha, essa expressão 0,999 vezes x está revelando que o valor de x está multiplicado por 99,9%. X, que é o valor do início da semana. Portanto, não deu 100% de x, né? Então, o dólar caiu no correr daquela semana ali do exercício. Ele caiu 0,1%. Pouco, mas caiu. Não é a mesma coisa, não. Isso aí tem que ser considerado. Tá bom? Isso, então, responde essa pergunta aí da letra A. Né? Se o dólar abriu a semana... Não. Aqui. Após o fechamento da semana, o dólar aumentou ou caiu? Caiu. Que percentual? Só 0,1%. Tudo bem, foi só isso, mas caiu. Né? Isso para valores muito altos, 0,1% é muita coisa. Então aqui eu completo esse problema dizendo para vocês, ó, resumindo, o que você deve fazer para resolver diretamente questões como essa, de aumentos ou descontos sucessivos, é multiplicar todos os fatores envolvidos, sejam de aumentos ou de desconto, não importa, pode ter só aumento e só desconto também, numa única expressão. Esse foi o objetivo aí, né? Um dos objetivos dessa aula. Tá? Então, voltando ao mesmo problema, ó, o problema original é esse aqui, com essas duas linhas. Como é que você vai pensar? Houve aumento de 1%? Passou para 101%. Houve aumento de 0,5%? Passou para 100,5%. 1,5%? 101, então você acha isso aqui. Aqui foi queda? Então vai passar para 96%. E embaixo você coloca, ou já direto na sua cabeça, né? Você já vai pensar nesses números na sua forma decimal. Portanto, aqui, ó, independente da ordem, tá bom? Você pode começar multiplicando daqui, ó. Então, aqui, ó, feita a interpretação correta, você vai e multiplica 1,01, 1,005, está aqui. Esses números que estão aqui, você transformou e montou. Vezes o valor, a quantia, ou o que estiver sendo feito referência ao problema. E aí chegou aqui, ó. Pronto. Você vai resolver em uma linha, após essa interpretação, né? Então, aqui a explicação acima foi só para deixar claro o que aconteceu,
Você não vai fazer esse texto aí, tá bom? Você vai fazer esse cálculo aqui. Muito bem. Então, o dólar, a resposta da letra A é essa. Ele teve queda de 0,1%. E a letra B, apenas por curiosidade, imaginou aqui, ó. Imaginou, se o dólar tivesse aberto a semana na segunda-feira com R$4, que valor ele teria fechado lá na sexta? Aqui, ó. Então, você troca o X aqui, ó. Troca o X aqui por R$4, ó. Pronto, agora deu. Multiplicou, eu usei todos os algarismos. Agora eu usei os algarismos corretos, tá? Aí deu 3,99, ou seja, para cada dólar perdeu 1 centavo. Muito bem. E para finalizar, eu vou mostrar aqui as questões que que eu tirei de lá daquela lista de exercícios de PG. Aquelas que eu pedia para você, essas são justamente para chegar nelas. Pedi para você escrever a expressão numa única linha. Eu vou rapidamente nela aqui, tá bem? É necessário ter abordado tudo isso aí. Então, se vocês olharem lá novamente a aula que eu preparei para vocês, foi numa aula lá de PG, né? Umas das primeiras aulas de PG, a primeira ou a segunda. Tinha lá esses problemas. Ó. Apliquei R$900 num negócio que rende, vocês vão lembrar. Rende uma taxa de 2% ao mês. Então, a pessoa achou um negócio que rende 2% ao mês. Quanto que ela vai resgatar se ela ficar esperando por um ano? Ela pegou os 900, deixou lá e o dinheiro rende mês a mês. Ela pode até lá ver o saldo para ver quanto que está evoluindo o dinheiro dela. Então, é esse raciocínio todo que nós falamos nessa aula. Imagine, de novo, regra de 3 não cabe aqui. Você vai aplicar 12 regras de 3, porque cada vez que o mês passa, ele tem um novo valor. Então, você tem que ficar aplicando cálculos sucessivos. Não, é só interpretar assim. Ó. Eu coloquei, não precisa fazer isso tudo aqui. De novo, isso aqui é a explicação para deixar claro para vocês. Né? Então, o primeiro mês, passou um mês. O que aconteceu com o valor? Aumentou 2%. No segundo mês, aumentou 2%. No terceiro mês, aumentou 2%. Porque aqui, esse negócio, ele sempre aumenta 2% ao mês. Então, o que vai acontecer? Cada mês que vira, o dinheiro aqui, o valor, ele passa a valer 102%. Ele passa a ser 102%. E isso, conforme já sabemos de tanto falar aqui, né, nos exercícios, nos vídeos, já acostumamos, o fator que vai operar em cima do valor é 1,02, 102% é isso. Então, nós vamos multiplicar sucessivamente por 1,02. Está aqui, ó, eu indiquei dessa forma. Como são 12, eu não vou escrever os 12 aqui. Então, a gente pode usar essa notação matemática. Eu ponho reticências, ponho os dois primeiros e ponho o último. Sabemos que são 12 por causa do contexto do problema. Vezes o valor inicial. E aqui, no caso, a importância desse negócio é que nós não vamos precisar escrever isso. Ó. Você vai poder escrever diretamente essa forma aqui que está de preto. Porque são 12 fatores 1,02. E como é que se representa isso? Por qual operação? Por potenciação. Né? Então, você pode escrever diretamente esse valor de preto. Aqui, na resposta, na calculadora, você vem diretamente para esse valor aqui, ó, armando na calculadora. Então, depois de passados os 12 meses, um ano, nesse negócio, o dinheiro de 900 vai evoluir para R$ 1.141,42. Agora, eu coloquei isso aqui é importante também, porque vai responder uma certa pergunta. Preste bem atenção. Quando você calcula só essa potência separadamente, ela vai te revelar esse número aqui. Ó. Você vê, antes de multiplicar pelo 900. O que ela revelou? Que o 900 vai ser multiplicado por 1,26. Vamos olhar só para esses dois aqui, abandonando os demais dígitos. Para fazer a conta, não. Você tem que usar todos
para ser o mais preciso possível aqui. E com calculadora não tem problema, né? Mas olha isso aqui, 900 vezes 1,26. 1,26, olha só para os dois primeiros aqui, depois da vírgula. O que isso está revelando? Que o 900 é 1 inteiro e mais 26 centésimos, ou seja, o 900 cresceu 26%. Então, esses dois dígitos estão revelando isso. Você já pode responder a essa pergunta. Houve 26% após essa operação de um ano, você resgatou 26% a mais dos 900. Você pode até calcular os 26% de 900 e depois somar, você vai achar aproximadamente esse valor aqui, né? Para precisar um pouco mais, você pode usar 3 algarismos. Você pode dizer que aumentou quantos por cento? 26,8%. De novo, 26,8%. Esse foi o aumento, né? Por um arredondamento um pouco melhor do que os 26, né? Mas também não foi completo porque tem mais algarismos aqui, mas está bem mais próximo. Então, a vantagem de calcular essa potência aqui, separada, é isso. Ela vai te revelar, por esse número aqui, o aumento que houve, ou aumento ou desconto, depende do problema. Já vai revelar aqui nesses algarismos iniciais, após a vírgula, o que aconteceu com o valor original, que no caso aqui é 900, tá bom? Então, resgatarei, tá aqui, ó, resgatarei 1.141,42. Então, essa é a forma agora, eu espero que esteja até mais compreendido, acredito que vários já tinham entendido isso, né? Essa é a forma de se armar. Então, isso aqui tinha a ver com PG, né? Porque você vai multiplicando, olha aqui, isso aqui é como se fosse o A1, e aí você vai multiplicando por 1,202, perdão, o tempo todo. Essa é a razão da PG. Ó. Aí você achou o 12º termo, no caso talvez 13º termo. Né? Aqui o 12º, né? Depois de começar multiplicando por 1,02. Percebeu? Então, cada novo valor é uma sequência de uma PG. Maravilha? Muito bem. E rapidamente aqui, vamos lá. Apliquei 2.400 num negócio que rende uma taxa de 7,5% ao semestre. É o mesmo problema do anterior, tá? Só que aqui é semestre e aqui eu vou aguardar 2 anos. Então, o único detalhe é transformar anos em semestres. Cada ano tem 2 semestres. 2 anos tem 4 semestres. Então, indo diretamente aqui, ó, a expressão é essa, certo? E aí como é que você faz? Se vai haver um aumento de 7,5%, cada novo valor vai passar a ser 107,5%. E isso, na forma decimal, é isso aqui, ó, o fator de aumento. Ó. No caso é fator de aumento, 1,075. Então isso vai acontecer 4 vezes. Você pode armar aqui direto, essa expressão em preto. Aqui eu exibi 1 a 1, porque eram 4, deu para mostrar. Né? E de novo, tanto faz o valor estar multiplicado antes ou depois do valor que nós estamos calculando. Está bem? Aqui fica mais elegante você colocar a quantidade que vai sofrer os aumentos. Colocar ela antes, né? Os 2.400 aqui. Fica mais bonito escrever assim. E a potência vir depois. E aqui outra vez eu preferi calcular a potência primeiro para revelar o aumento aqui. O aumento foi de quanto? O aumento foi de quanto? Como foi 1 e mais 33, então o aumento foi de 33%. Né? Os 2.400 aumentaram 33%. E aí ele passou a ser 3.205. Olha aí. Então, após esperar 2 anos num negócio que rende 7,5% ao semestre, é um negócio que rende de 6 em 6 meses, o capital lá no fim dos 2 anos, resgatado, ou apenas visto o saldo, ele vai estar com 3.205,12 centavos. Combinado? E finalmente aqui, não poderia
não poderia faltar, né? Que os dois anteriores foram de aumento. Esse aqui é do desconto. Eu só mudei a porcentagem, tá bom? É aquele mesmo problema daquela aula incluída naquela aula de PG. Lá estava 10%, aqui eu coloquei 5%. Aqui nós vamos imaginar que, em média, um veículo perde 5% do seu valor atual a cada ano. Todo ano ele perde 5% do valor atual. E não do valor lá do início, quando ele foi comprado. Não. Se um veículo vale hoje R$35 mil, qual vai ser o valor dele daqui a 6 anos? Então, repare que é a mesma porcentagem que ele vai perder, ótimo. Então, isso vai gerar a potência, porque são fatores iguais. Perda de 5% ao ano. Então, o veículo não vai valer 100% a cada ano que passar. Ele vai perder os 5%, então ele vai passar a valer 95%. Né? Do primeiro para o segundo, calcula 95%. Do segundo para o terceiro ano, calcula 95%. Do terceiro para o quarto, segundo para o terceiro, tudo 95%. Isso vai gerar esse produto aqui, ó. 0,95 vezes 0,95 vezes 0,95, 6 fatores, né? Porque são 6 anos a cada ano. Aí, de novo, nós vamos pegar então o valor do início e multiplicar por essa potência. Nesse caso, resolvendo essa potência separadamente, ela vai revelar o quanto houve a queda no veículo, né? Já vai responder essa pergunta. O veículo perdeu quantos por cento? Repara aqui, começa com 0, se começa com 0, então ele vai diminuir, certo? Se fosse 1, igual aqui, ó, repare que aumentou, porque é 1 e mais alguma coisa. Então, de 2.000 passou para 3.000. Agora, olha esse outro aqui. De 35 mil caiu para 25.728, porque você está multiplicando por 0,73. Então, ele diminuiu quanto? Bom, ele passou a ser 73,5% do valor original. Tirando de 100%, isso dá quanto? Dá 27? Dá 26,5%, né? Então, ele perdeu 26,5% após passados 6 anos. Esse veículo de 35 mil. Depois de 6 anos, ele perdeu 26,5%. Alguém poderia achar, não, eu achei que ia ser 30%, porque se cada ano é 5, vezes 6, 30. Tá vendo como é que não é isso? Não é isso. Tá? É o resultado dessa potência aqui, ó. Esse aqui é o valor certo. Aí você olha por aqui, ó. Olha por aqui. Combinado? E aí o novo valor do veículo é esse aí, depois de 6 anos. Muito bem, pessoal, era isso que eu queria passar nessa aula inicial aí para vocês, né? Que é introdutória, matemática financeira. Hoje foi só porcentagem. Estou encerrando por aqui. E agora eu espero que vocês, se tiver alguma dúvida, pode rever a aula, né? E pode também perguntar, né? Perguntar lá uma dúvida ou outra que a gente puder responder. Nós vamos lá respondendo dentro do que for possível. For possível lá a gente acrescentar algo, né? Mas está bem completo aí, está de acordo conforme eu queria apresentar para vocês. Tem aula que é um pouco mais longa, tem outra que é mais breve, mas essa está com bastante detalhe, vale a pena. E observem esses pontos que eu mostrei para vocês, tá? Calcular a porcentagem dessa forma mais madura, certo? Que é multiplicar.
E não ficar fazendo regra de 3, porque não tem cabimento em certos problemas, principalmente esses de descontos e aumentos sucessivos. E o objetivo é ser essa praticidade para vocês é pelo fato de vocês estarem sempre com o celular na mão. Então é só o dedinho no celular direto, sem caneta, sem papelzinho. Você já abre a calculadora, já pensa nesse negócio, vai aumentar 5%, então vai passar 105%. Logo, eu vou multiplicar por 1,05. É para você ter esse raciocínio rápido. Está bem? Ou se for desconto, eu vou ter um desconto de 4%. Então, o produto não vai valer mais 100%, ele vai valer 96%. Logo, eu vou multiplicar por 0,96. É para isso, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado e aproveitado bem esses momentos aí, essa aula. Até a próxima e um abraço para todos. Sucesso, bom trabalho.